Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência nas nossas aulas aqui gravadas, né, nossas videoaulas. Hoje nós vamos iniciar a REL 2, aula 1, na data de hoje, dia 8, ok? Dia 8 de junho. A REL 2, ela vai começar no tópico 6 do material didático nosso, lá na página 47. Esse tópico 6, ele está intitulado como Amostragem Casual Simples. Tá? Antes de nós começarmos a conceituar o que é amostragem casual simples, nós precisamos de deixar claro a diferenciação entre esses 4 conceitos que eu apresento para vocês aqui no quadro. Teoria de amostragem é o ramo da estatística que trata dos procedimentos de amostragem. Então, a teoria da amostragem é o ramo da estatística, onde os procedimentos de amostragem que nós vamos aprender ancora todo o nosso conteúdo teórico nesta teoria da amostragem, que começou lá na década de 30, 40, com Fischer e colaboradores. Depois, o que é procedimento de amostragem? De uma maneira bastante simples. É como que nós vamos selecionar as parcelas no campo. Eu vou aleatorizar, eu vou sistematizar, eu vou estratificar. Nós vamos trabalhar com 3 procedimentos de amostragem no nosso curso de graduação. Amostragem casual simples, que é o que nós vamos começar hoje. Amostragem casual estratificada, tá? E depois a amostragem sistemática, para a gente poder fechar esta questão da teoria de procedimentos de amostragem dentro do curso de inventário florestal. Tanto a amostragem casual simples quanto a amostragem casual estratificada, a amostragem sistemática, também é utilizada, ou são utilizados esses procedimentos em outras áreas da ciência. Isso não é um privilégio, digamos assim, apenas do inventário florestal, não. Outras áreas que trabalham com amostragem também adotam princípios de aleatorização, ou de estratificação, ou de sistematização. Tá? Então, falar procedimento de amostragem, amostragem casual simples, amostragem sistemática, amostragem casual estratificada. Nós estamos falando de procedimento de amostragem. Quando a gente fala de método de amostragem, nós estamos nos referindo à unidade amostral, a parcela. Nós estamos falando de forma da parcela, se é uma parcela retangular, se é uma parcela circular, tá? Nós estamos falando de tamanho de parcela e nós estamos falando do que nós mensuramos dentro das parcelas. Médio diâmetro de todas as árvores, média altura de todas ou média altura de parte das árvores. Quando eu me referir à parcela ou à unidade amostral ou arvoredo, nós estamos falando de método de amostragem. Há uma bagunça. Às vezes as pessoas falam método de amostragem, falam amostragem casual simples. É comum a gente ouvir isso. Não tem problema. Você não vai falar, você está errado. Não. Mas você tem que ter consciência de que ele fez uma mistura. Tá? Quando você fala de sistema de amostragem, aí eu estou unindo procedimento de amostragem com método de amostragem. Então, se você pergunta para a pessoa, qual que é o sistema de amostragem da empresa? Ela te responder, amostragem casual estratificada. Ela não respondeu tudo para você. Ela tem que falar amostragem casual estratificada, onde nós lançamos parcelas circulares de 380 metros quadrados, em que nós medimos todos os diâmetros das árvores dentro das parcelas e 20% das alturas para nós ajustarmos uma relação hipossométrica. Então, sim, agora ele falou de sistema de amostragem. Então, quando vocês chegarem para fazer uma visita numa empresa ou para fazer o seu primeiro estágio,
você quer saber como que é a amostragem, como que é o inventário daquela empresa, você vai perguntar para o cara, qual é o sistema de amostragem que vocês usam? Aí ele vai falar, amostragem casual simples. Se ele parar aí, você deve perguntar, com qual tamanho de parcela vocês trabalham? Com qual é a forma? E o que vocês medem dentro destas parcelas? Aí sim, você vai estar fechando o conceito de sistema de amostragem. Então, quando nós falamos de sistema, eu estou falando de procedimento mais método de amostragem. O concerto, gente, vamos dizer assim, rigor. O rigor da lei é aquilo que lei. Eu tenho que falar sempre de sistema de amostragem. Porque aí você estaria falando de procedimento e de método de amostragem. Ok? Eu preciso que vocês tenham isso bem em mente. Logo no início da página 47, eu trago esses 4 conceitos e que vocês devem rever por gentileza, para que nós possamos compreender bem a nossa disciplina, o nosso conteúdo e saber separar isto na vida profissional. Ok? Bom, no item 6.2, eu vou falar de definição de amostragem casual simples. Definição de amostragem casual simples. O que é isto? Bom, é o procedimento de amostragem mais antigo que existe. Tudo que nasceu dentro da teoria da amostragem, que se refere à amostragem, começou com a amostragem casual simples. Então, toda a base, todos os estimadores da amostragem casual simples, da amostragem casual estratificada, da sistemática, nasceu com a casual simples. Então, é o procedimento mais antigo, o primeiro que eles estudaram. Aleatorizar. O que quer dizer isto? Quer dizer que todas as unidades amostrais dentro da nossa população estatística têm a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. Todas as parcelas têm a mesma probabilidade de fazer parte de uma determinada amostra. Se eu falar numa amostra de tamanho 4 de uma população estatística, todas elas têm 1 sobre 20 a probabilidade. O que é a mesma coisa de dizer assim, todas a probabilidade 4/4, ou seja, de amostra de 4 em 4, é dada pela combinação. Lembra que nós temos até com esse exemplo aqui, ó, 24/4, o que vai nos dar um valor de 4.845 amostras de tamanho 4. Então, todas as possíveis amostras de tamanho 4 têm a probabilidade de 1 sobre 48/45. Tem a mesma probabilidade, tá? O que quer dizer? A gente pode pensar assim, poxa vida, mas eu tenho como fazer 4.845 inventários diferentes de tamanho 4? Tem. Vamos pegar comigo, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui logo no começo, para a gente poder enxergar o que nós estamos tratando. Ó, tamanho 20, tá? 5 vezes 4, 20. Então eu tenho uma população alvo com 20 parcelas. Tá aqui, ó, a 20ª e tá aqui a primeira parcela minha. Então se eu fizer um sorteio aleatório, cai assim, ó, 4 parcelas. Qual que é a probabilidade desta configuração amostral? Do jeito que está aqui, a parcela 3, a parcela 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual que é a probabilidade? 1 sobre 48, 45. É essa a probabilidade. Mas, esta parcela poderia estar aqui. Eu tenho outra configuração amostral, que tem a mesma probabilidade, 1 sobre 48, 45, de ser esta configuração definitiva. Se eu apagar aqui, eu posso tê-lo de novo aqui, ó. Eu tenho uma outra configuração amostral diferente. Se eu apagar esta, aqui eu já passei por ele, tá? Eu tenho outra configuração amostral. Olha bem, eu estou brincando apenas com azul. Estou deixando as outras fixas. Depois, eu vou deixar a azul fixa aqui na terceira e vou brincar com a segunda,
Por isso que dá 4.845 possibilidades de amostra de tamanho 4 dentro de uma população estatística com 20 parcelas. E quanto maior for a nossa população estatística, mais combinações diferentes para eu poder gerar inventários com amostra diferente nós teremos. Quanto maior ou não, maior é esta probabilidade. E todas elas têm a mesma probabilidade. Isto é que é uma amostragem casual simples a rigor, tá? Este é o procedimento da amostragem casual simples a rigor. Bom, na página 48, tem dois conceitos bastante importantes para a gente. O que é uma amostragem sem reposição e uma amostra com reposição? É o que está tratando aí. Amostra com reposição e amostra sem reposição. Então vamos entender isso aqui. A amostra com reposição, a probabilidade é 1 sobre não para qualquer parcela. Por quê? Vamos imaginar que você tem uma sacolinha que tem 20 números lá dentro. Então eu tiro o primeiro número, olho, parcela 10, anoto, pego esse número que eu tirei, que é o número 10, volto para dentro da sacolinha. Balanço a sacolinha, torno a tirar outro. E assim sucessivamente. Quando eu voltei, quer dizer que a 10 pode ser sorteada de novo. Não tem problema nenhum. Por isso que sempre a probabilidade, a amostragem com reposição, é 1 sobre e não. Sempre que eu voltei, eu tenho 20 para eu sortear ali dentro agora, 1 sobre 20 é a probabilidade de qualquer uma delas de participar da amostra. Ok? Bom, mas isto tem um pequeno problema para nós. E que a gente não deixa isso acontecer. Eu tiro da minha sacolinha a parcela 10. Beleza. Volto a 10 para a sacolinha. Balanço. Torno a tirar. Parcela 8. Volto. Balanço. Torno a tirar. Parcela 10. Ou seja, eu tenho a mesma parcela, que não existe, hein? Medido 2 vezes. Então quer dizer que se eu tenho 4 amostras, a hora que eu achar o volume da parcela 10, 5, da parcela 8, 7, da parcela 10, 5, da parcela 3, 7, que eu sorteei. Então veja que eu vou ter 2 valores iguais, porque eu repeti a mesma parcela. Quando eu tenho valores iguais, eu estou tendo o quê? Uma homogeneização dos dados. Isso nós não podemos fazer. E isso também não vai acontecer no inventário. Eu estou elucidando uma teoria, um contexto teórico, tá? Um contexto teórico. Beleza. Como isso pode acontecer e não deve? Então a gente trata da amostragem sem reposição. Por que sem reposição? Eu tenho a sacolinha, tiro uma parcela 10. Eu não volto ela para a sacolinha, eu deixo ela de lado. Então se eu pensar lá na minha amostra, na minha população de 20, quando eu sorteei a primeira, ficaram 19. Quando eu vou sortear a segunda, qual que é a probabilidade da segunda? 1 sobre 19. Tirei, coloquei de fora. Ficaram quantas agora? 18, porque eu já tenho 2 sorteadas. Então qual que é a probabilidade da terceira? 1 sobre 18. Então observe que para esse exemplo a primeira parcela tem a probabilidade de 1 sobre 20. A segunda parcela tem a probabilidade de 1 sobre 19. A terceira parcela tem a probabilidade de 1 sobre 18. Porque eu vou aumentando agora a probabilidade daquelas parcelas que ainda não foram sorteadas em fazer parte da amostra. Porque eu não voltei para a sacolinha. Então eu não tenho 20 de novo, eu tenho 18. Sorteei a terceira. Vou sortear a quarta parcela. Qual que é a probabilidade dela? 1 sobre 17. Eu tirei 3 aqui de dentro. Eu não tenho mais 20 números dentro da sacolinha. Eu tenho apenas 17. Então a quarta parcela, eu tenho a probabilidade de 1 sobre 17. Bom, isto, gente, nos levou a pensar numa formulinha. Que tem aí na apostila de vocês, tá? 1 sobre E não menos N' mais 1. Mas olha bem, o que é o N'? É a posição
de sorteio. É a posição de sorteio. Estou indo em linha a posição de sorteio, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. O enão nosso, 20. Tá? Vou sortear a minha primeira parcela sem reposição. Ou seja, vou tirar, ela vai ficar de fora do sacolinho. Tá? Vamos substituir aqui, ó. 1 sobre 20 menos 1, porque é a primeira, mais 1 é igual. Quanto que dá isso? Opa, 1 menos 1, 19. Mais 1, 20. 1 sobre 20. Qual que é a probabilidade na hora que eu vou sortear? 1 sobre 20, da primeira. Agora, quantas ficaram? 19. Então a probabilidade da segunda é o quê? 19. Então vai ser, ó, 1 sobre 20 menos 2, porque eu estou falando da segunda parcela, mais 1. 20 menos 2, 18. Mais 1, 19. 1 sobre 19. Estou diminuindo a probabilidade. Eu quero sortear a sexta parcela. Vamos pensar assim que eu tenho uma amostra de tamanho 6. Eu quero uma amostra de tamanho 6 dentro da minha população estatística com 20. Qual que é a probabilidade da sexta parcela? Ou seja, dos elementos que estão ali dentro serem sorteados e fazer parte da sexta unidade amostral. Então vai ser 1 sobre 20 menos 6 mais 1. 20 menos 6, 14. Mais 1, 15. Então é 1 sobre 15. É a probabilidade de eu sortear a sexta parcela que está aqui dentro desse cesto ainda. 5 já foram sorteados. É 1 sobre... se eu já sorteei 5, quanto que tem na sacolinha? 15. 1 sobre 15 é o valor que está aqui. Isto é amostragem sem reposição. Bom, mesmo, gente, sendo uma coisa teórica, é muito importante vocês lembrarem. Eu não posso ter amostra repetida. Porque se eu tiver amostra repetida, eu vou ter valores iguais na minha amostra. Valores iguais, o que acontece? Eles tendem a ser o quê? Homogeneizar a sua amostra. Beleza. Vou apagar aqui, mas eu ainda vou tratar desse tema agora. Tá? Só um minutinho só, para a gente poder andar. Olha, nós estamos tratando e vamos tratar até o fim do curso num contexto de população fixa. O que seria isto? A população fixa é você pegar a população-alvo e quadricular a população-alvo conforme o tamanho da sua unidade amostral. Quando você pega esta população-alvo e quadricula, você gera o que a gente chama de população estatística. Por quê? Eu estou gerando o meu enão automaticamente. Então, quando eu gero uma população fixa, eu estou gerando a minha população estatística. E eu tenho agora o meu enão. Então, esse meu enão é o número total de parcelas cabíveis na área. Então, eu vou sortear. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até o número que der. 20 mil. Põe numa sacolinha. Sorteei a parcela 1440. Onde que ela está? Está aqui. Então, essa é a coordenada geográfica dela. Voltei para a sacolinha. Chacoalhei. Sorteei a parcela 20. Onde que ela está? Ela está aqui, ó. Então, sorteei essa parcela. Mas isso nós não fazemos assim. Nós estamos com o pé na população fixa para desenvolvermos os estimadores. Mas na hora que eu vou sortear, eu estou no mundo contínuo, que eu não vou abordar o que é isso aqui. O que é o mundo contínuo? Rapidamente, só para vocês entenderem uma coisa. Eu não quadriculo. Eu peço ao ArcGIS para aleatorizar pontos. Então ele vai e aleatoriza pontos. Essa é a minha amostra que o ArcGIS gerou. Beleza. Quando ele gera ponto, eu venho e estabeleço as minhas unidades amostrais, ó, as minhas parcelas, conforme a coordenada
inicial sorteada lá no ArcGIS. Pronto, essa é a nossa amostra. Mas, pensando assim, isso aqui pode acontecer, ó. Eu vou apagar todas, tá? Vou apagar todas para vocês enxergarem uma coisa. Sorteei um ponto. Aí, o que acontece? Sorteei um outro ponto. Quando eu estabeleço esta minha unidade amostral, eu vou perceber que eu tenho parte da minha parcela que é comum. Isso também não pode. Então, você sempre vai ter pontos que não haja sobreposição. Porque você poderia ter, gente, uma parcela aqui, conforme o ArcGIS sorteou, a outra aqui, ó, eu ter mais, vamos pensar assim, metade da parcela, não vamos pôr para cima não, vamos pôr para frente mesmo, ó. Eu sorteei uma aqui, na hora que eu sorteei a outra, ela tá aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma fração grande que é a mesma coisa. Também estou homogeneizando dados. Então, na hora do sorteio, não pode ter sobreposição de parcela. Isso é um outro aspecto que também tem que ser avaliado e observado na hora do sorteio. Se eu penso aqui, nesse caso, beleza, isso não vai acontecer. Vai acontecer número repetido. Pode acontecer, se eu não adotar o conceito de amostragem sem reposição. Mas na contínua, que eu sortear pontos, eu posso ter sobreposição de parte da parcela. Ou até mesmo a parcela inteira. E isso a gente tem que evitar. Ok? Espero que até aqui estejam claros isso para vocês, tá? Qualquer coisa a gente vai discutindo mais ao longo das nossas dúvidas. Alright? Bom, vamos seguir. No finalzinho da página 48, eu falo assim, ó, considerações gerais da amostragem casual simples. Primeira coisa, quando que a gente usa a amostragem casual simples? Ou seja, de fato eu aleatorizo. Quando você tem área pequena, está escrito aí, ó. Quando você tem uma área limpa, homogênea, população homogênea, área pequena. Se eu pensar em nativa, só se for uma coisa assim, ó. Só se for uma coisa desse tipo aqui. Imagina que você tem uma tripa, uma linguiça, de um fragmento florestal nativo. E aqui em volta é pasto. Aí, se eu começo a sortear ponto, não tem problema. Por quê? Eu não vou ficar andando aqui dentro. Eu saio de fora do pasto, a hora que chegar no ponto eu entro e vou na parcela. Então eu faço o meu caminhamento externo, o que é fácil. Dependendo de uma motinha, dá para você fazer, ou até mesmo de carro, você consegue contornar e chegando nos pontos, ó, eu não vou daqui caminhar para cá. Eu venho no pasto de moto e chego aqui nesse ponto, ó, e entro e pego essa parcela. Então eu não vou ficar andando de uma parcela a outra. Daria para usar a amostragem casual simples inativa nessas circunstâncias. Fora disso, fica muito difícil. Porque a sistematização para uma floresta nativa ou numa floresta muito heterogênea, onde varia muito, fica fácil a questão do deslocamento. Além, obviamente, da nossa cobertura espacial, que é o que a gente vai estar falando mais adiante lá na amostragem sistemática, tá? Esses são os momentos em que a gente pode, os pontos que a gente pode usar a amostragem casual simples. Bom, na página 49, aí tem um outro item, que é escrito assim, ó, vantagens da amostragem casual simples. A primeira vantagem que tem, e boa, não tem viés os estimadores. Por que não tem viés? O que é viés? São estimadores errados. Vamos pensar assim, ó. A média aritmética é assim, ó, somatório de xi sobre n. Se esse tipo de estimador tivesse um vício, a média teria um vício. Seria uma média enviesada. Mas por que não tem? Porque todo esse estimador, ó, a variância, somatório de xi menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Todos eles foram desenvolvidos com base em população fixa, onde eu quadriculei, tá? E todos eles eu trabalhei com sorteio, com amostragem casual simples, para gerar o estimador média, para gerar o estimador variância. O que é N? É o tamanho da amostra? É.
mas ele significa, do ponto de vista estatístico, número de pontos aleatorizados. Então, esse N, para qualquer média que você estiver calculando, você está considerando que as unidades amostrais, que seja parcela, que seja um ponto no sólido, que seja um ser humano, que seja uma pessoa, tá? Você está considerando que este ponto foi aleatorizado. Ele não foi nem sistematizado e nem dentro de uma população estratificada. Ele foi aleatorizado. Isso é que significa esse N. Lógico, é a amostra, é o tamanho da amostra aleatorizada. Alright? Bom, a outra vantagem que tem é a facilidade no processamento dos dados. Qualquer Excel da vida, você gera uma planilha que você consegue processar o inventário florestal sem nenhum tipo de problema. Basta você ter lá a sua coluna parcela, a coluna de volume que você vai colocar, e depois você coloca no cabeçalho média, variância, desvio padrão, CV, desvio padrão na média, erro, intervalo de confiança. Se eu mudo o volume, como está tudo concatenado, ligado, eu vou mudar automaticamente todas essas minhas informações na planilha de Excel. Obviamente que eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. É ótimo o cara saber sistema, o cara saber programar. Isso não tá errado, não. É muito interessante isso. Porém, você, engenheiro florestal, não vai ter obrigação de pensar em programar, em fazer um sistema. O que é um sistema? Um sistema de TI, tecnologia de informação, para você gerar processamento do inventário. Isso é o cara da TI que vai gerar. Mas você tem que saber explicar para ele os estimadores, as estatísticas, que isso ele não sabe. Onde que isso entra? Qual que é o problema? Nós vamos chegar num ponto que vai ter uma aula que eu vou estar falando com vocês da inclusão em floresta nativa. CAP maior que 5 centímetros para você medir. Nós tivemos um problema no inventário de Minas que mais adiante, lá em sistemática, eu vou comentar com vocês. O valor 15,7 dividido por π. Depois vocês façam para vocês verem. A gente sempre assumiu no campo diâmetro mínimo de medição, 15,7 de CAP. Se você dividir na calculadora, não dá 5, dá 4,9999. Quando nós fomos fazer o processamento, o programador da época, que era o Flávio, ele não sabia disso aí. Ele assumiu um diâmetro mínimo 15,7 e mandou bala. Todas as árvores que tinha 15,7, gente, não entrou no processamento, porque não dava 5, dava 4,99. Então, esse tipo de explicação, quem dá é o técnico florestal. O cara de TI sabe programar, ele sabe fazer a fórmula entrar ali, onde que ele busca o N, onde ele busca a somatória, que hora que ele soma, que hora que ele busca. Bom, isso o cara da TI sabe. Você não tem que se preocupar muito com isso nesse instante na vida. Você tem que entender o que o estimador faz, o que o procedimento faz. A sequência lógica de inventário, que é o que nós vamos começar hoje no curso. Isto vocês têm que saber como engenheiro florestal. Agora, eu não tenho que me preocupar em fazer uma planilha de Excel muito bonita que gera todos os valores. Não. Se você sabe, ótimo. É um ganho, é um diferencial seu. Mas não significa que todos os engenheiros têm que saber isso daí. Ok? Então, essa vantagem era bastante interessante, que com o Excel da vida, se você presta serviço, aí a Terezinha aí, ó, os prestadores de serviço, eles podem perfeitamente, numa planilhinha, processar o inventário florestal de boas. Você pode fazer uma planilha para casual simples, para estratificada, para sistemática, e ó, só mudar os valores de volume. Só mudar os valores de volume, tá? Bom, não sei se nós vamos ter tempo de fazer isso remotamente, mas provavelmente também na aula de quarta a gente consiga fazer isso, tá? Criando aí uma pequena planilha de processamento de amostragem casual simples. Aliás, vocês podem ir pensando já nisso daí. Vocês podem ir pensando. Você faz um inventário com 30 parcelas, beleza. Aí você gera as colunas, média, variante, desvio, até intervalo de confiança. Ótimo. Mas e se eu fizer um outro inventário, que não são 30 parcelas, são 60?
como é que eu faço para usar estas mesmas colunas? Então você vai ter que pensar como que é a questão de contagem no Excel, para que você, qualquer tamanho de amostra que você colocar, a sua planilha vale. Comece a pensar nisso daí. Quem gosta de Excel, já vamos brincando nisso. É um desafio para vocês. Ok? Beleza. Desvantagem da amostragem casual simples. Bom, ela tem desvantagem quando você pensa em área suja ou heterogênea. Quando digo área suja, um subbosque denso. Pensa numa mata seca em que você tem árvores retorcidas com um monte de espinhos, cipós atrapalhando a locomoção. Aí você começa a ter um problema grave de locomoção. Aí eu já tenho uma desvantagem bastante considerada. Um outro problema da amostragem casual simples, gente, que tem um desenho aí, que você pode achar, mas isso aqui não... Isso não vai acontecer. Olha, 3. Beleza. 9 parcelas minhas, e elas caíram... Eu estou exagerando aqui. Vou pôr uma aqui. 9 parcelas, 4, 9, 10. Caíram assim. Bom, isso pode acontecer. É aleatório. Isso pode acontecer. É aleatório. Ou seja, existem sub-áreas bem representadas e áreas grandes aqui, ó, sem nenhuma parcela. Ou seja, não tem nenhuma para dizer alguma coisa a respeito disso aqui, ó. Eu não tenho nenhuma parcela. Peraí. E aqui no meio? Qualquer um de vocês, como engenheiro florestal, não vai gostar disso, vai? Ô, professor, mas eu não deixo isso acontecer. Mas como não deixa? Então, da agora para frente, eu vou fazer o papel de professor e às vezes de aluno, tá? Eu mesmo vou perguntar, eu mesmo vou responder. Porque esse é o tipo de coisa que acontece. Ô, professor, mas eu não deixo isso acontecer. Mas como não? Eu sorteio a primeira. Sorteio a segunda. Sorteio a terceira. Opa! Tá muito perto, eu não quero. Opa, peraí. Então, se está muito perto e você não quer, não é mais amostragem casual simples. Então, você agora acabou de falar assim, olha, existe uma condição. Eu não quero parcela perto. Bom, se você tem uma condição que você não quer parcela perto, esse perto, eu não estou falando de números, se é 100 metros, 200 ou 500, eu restringi a probabilidade de alguns elementos não fazer parte da amostra. Então, por exemplo, aqui é uma área a ser amostrada. A hora que eu sorteei esse ponto aqui, quer dizer que aqui em volta eu não quero outro ponto. Então quer dizer que todas as parcelas possíveis aqui dentro, ó, eu estou eliminando, estou tirando fora. Mas então quer dizer que não é mais aleatório, não é mais aleatório. Não é mais aleatório. Então, mas isso aí já passa a ser uma ideia de sistematização. Já não é mais aleatório. Aleatório é, caiu junto, vai ficar junto. Então, se cai junto, eu passo a ter uma possibilidade de ter o quê? Uma superamostragem em alguns pontos da floresta e uma subamostragem em outros pontos. O que não é interessante para nós. O que não é interessante para nós. Ok? Outra coisa que eu queria falar ainda para vocês. Bom, não, aqui era só isso aqui mesmo. Bom, aleatorização. Como que eu vou aleatorizar? Gente, existem várias maneiras de pensar em aleatorizar pontos numa área. Número de papéis, os papéis numerados, né, dentro de uma sacolinha, que você sorteia. Mas nós vamos falar mesmo em ArcGIS, gente. É que sortear num mapa georreferenciado, que aí vocês já foram aluno do FOSS, já sabe que eu estou falando de mapa georreferenciado. Quando eu tenho uma população-alvo, qualquer ponto aqui dentro, ó, eu conheço a coordenada geográfica dele. Eu conheço a latitude e conheço a longitude desse cara. Então nós vamos sortear usando a ferramenta do ArcGIS.
Eu penso que numa das aulas presenciais eu gostaria muito que o Luiz fizesse com vocês uma prática de aleatorização e de sistematização no ArcGIS. Mas vai depender muito das condições de retorno nossa. Se não houver esta possibilidade de retorno e a gente ter que praticamente concluir o curso à distância, que essa possibilidade existe, tá? Aquela data de 8 de agosto, ela é uma data proposta. Porque, na verdade, a UFRA não pode, se chegar em agosto, nós estivermos com um problema sério dessa pandemia, não tem retorno. Não tem jeito de ter retorno. Tá? Não vai ter jeito. Então vai ter que continuar e terminar o semestre assim. Se caso isso acontecer, eu vejo com vocês a possibilidade de todos terem ArcGIS na máquina. Aí o Luiz Online, ele faz a aula de quarta com vocês. Se todos tiverem um ArcGIS, beleza. O que eu acho um pouco difícil, porque ArcGIS é um pacote pesado e que nem todo mundo tem. Tá certo? E nem todo mundo tem, nem dá para instalar. A maioria tem craqueado, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes existem algumas extensões que não funcionam. Enfim, existem alguns probleminhas que a gente pode entender que não dá para a gente ter certeza de fazer isso. Na página 50, vocês têm lá em cima uma figurinha, tem um ponto sorteado, XY. É exatamente isso. Ó. O que é o X? O que é o Y? É o lat long nosso. Que eu sorteio o ponto, é ali que eu vou encontrar a minha parcela, tá? No item 6.4, gente, eu apresento para vocês os estimadores da amostragem casual simples. Todos esses estimadores, nós já falamos lá na estatística básica. Mas eu preciso voltar neles rapidamente para vocês terem uma ideia. Quais são as estatísticas que nós vamos processar no inventário florestal? Olha, média. Todo mundo sabe o que é média. Somatório de XI dividido por N. Variância, o conceito de variância, nós não podemos perder. Somatório de XI menos a média ao quadrado. Ou seja, quanto maior a diferença do XI em relação à média, maior o quê? A nossa variância. Aumentou a variância, aumentou CV. Aumentou CV, aumentou a intensidade amostral para atingir um determinado erro. Aumentou a intensidade amostral, aumentou o custo do inventário. Então a gente tem um lastro de sequência que a gente precisa de entender. Então nesse quadro aí, nós temos os estimadores, mas não se preocupe com eles não. Os estimadores, nós vamos trabalhar passo a passo, um a um, tá? Dentro da amostragem casual simples, até lá nas páginas 60 e buruada da vida. Ok? Bom, vamos começar agora a página 51. Lá na página 51, eu vou começar um item com vocês que é um item muito chave, mas muito chave, dentro do curso de inventário florestal na engenharia florestal. Inventário na engenharia. Presta atenção. O item 6.5, que eu estou falando aí, ó, aplicação do procedimento. Bom, eu poderia muito bem lançar um grupo de pegar uma área aqui, ó, uma amostra, dar uma tabela para vocês assim, ó, parcela, volume, 1, 2, 3, 4, tal, número de parcela aqui, e mandar a chave. Média, variância, desvio padrão, com quem? Com os estimadores apresentados na página 50. Perfeitamente. Só que isto, gente, não nos faz a ter um pensamento estruturado, um pensamento lógico, sequenciado, passo a passo, porque isto vai valer para todos os procedimentos de amostragem que nós vamos estudar. Não apenas a amostragem casual simples. Não apenas a amostragem casual simples. Aí na página 51 a gente está falando assim, ó, desejo de inventariar uma área de 316 hectares, tá? De eucalipto, localizado no centro do estado de Minas Gerais, próximo à região de Curvelo. É um problema que a gente tem. Trata-se de uma floresta em primeira talhadia e de clone altamente produtivo. A floresta sofreu tratos silviculturais de forma adequada. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que é uma floresta bem cuidada, onde o proprietário teve os cuidados
adequados para essa floresta, conduziu bem a floresta. Está dizendo isso para nós. E a gente vai fazer foi contratado para fazer um inventário desta área. Toda vez que a gente pega um inventário para fazer, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, antes de começar a fazer perguntas para o proprietário, ou melhor, descobrir o que ele tem, né, de informação para nós. Qual que é o objetivo do inventário? Isso é fundamental. Porque quando você descobre qual que é o objetivo do inventário, você vai saber qual que é a medida de interesse. Opa! Se eu quero saber, se eu descubro qual que é a medida de interesse dele, eu tenho um trabalho que tem um preço. O cara quer saber o volume, beleza, é um preço. Mas o cara precisa saber o estoque de carbono. É outro preço. Porque aí você tem toda uma parte de laboratório que demanda custo. Então, o primeiro objetivo, primeira coisa, entender qual que é o objetivo do inventário. Para que você quer esse inventário? Você quer informação de quê? De volume? Esse volume você quer como? É volume total? É volume comercial até um diâmetro mínimo? Primeira coisa. Bom, segunda pergunta que a gente faz. Terra Júnior, Floresta Júnior, sempre fazendo. Qual procedimento de amostragem usar? Professor, eu só acho que o seu estratificado dá legal? Ou o senhor acha que eu devo sistematizar? Ou o senhor acha que eu posso pensar na amostragem casual simples? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo, gente, por favor. Beleza. Ou seja, vai depender, essa pergunta vai depender, como é que é o estado da floresta? Pela descrição, uma floresta bem cuidada. Bom, se ela sofreu tratos silviculturais de forma adequada. Subbosque está limpo. Então eu posso pensar, olha, a amostragem casual simples pode ser utilizada. Mas ainda não posso fechar isso. Outra pergunta que você faz. Quantas parcelas eu coloco na área? E depois, qual o tamanho da parcela? Basicamente, são 4 perguntinhas que definem o rumo que você vai seguir para esse trabalho. Que define o rumo seu. Qual o procedimento? Quantas parcelas e qual o tamanho? Tamanho de parcela, nós vamos citar alguns exemplos que em um dos passos que tem aí na frente, a gente vai estar falando sobre ele. Mas quantas parcelas, quando um técnico, um engenheiro florestal, nossa, foi meu aluno, o cara me liga e fala, professor, estou fazendo inventário aqui no norte de Minas, de Cerrado, o senhor acha que se eu colocar 20 parcelas de 1.000 metros quadrados tá bom? Ah, mas me dá vontade de chorar. Porque não é assim. Definindo o número de parcelas, nós vamos aprender. Eu tenho que ter uma amostra piloto, eu tenho que saber uma medida de variabilidade. Então não é bem assim. Não é uma coisa... Eu vou chutar, eu nem sei que tipo de floresta é, como que ela é, se suja, se é limpa, não tem jeito. Então são perguntas que vocês terão que ter respostas para elas. Porém, para vocês terem respostas para essas perguntas, vocês vão ter que fazer uma coisa, pensar de forma estruturada. Pensar de forma estruturada. E para isso, gente, é que eu estou dizendo que esta parte é uma parte muito importante do curso. Porque da agora para frente, pensar estruturado, como fazer um inventário numa área, é o ponto-chave do meu desempenho profissional. Dentro de inventário, dentro do setor quantitativo. Tá? Vamos lá. Qual que é o nosso primeiro passo para a gente realizar um inventário florestal? Você já sabe o objetivo, você já sabe onde fica a floresta,
você já sabe, pelo tipo que o cara descreveu, até mesmo o tamanho de parcela você já consegue definir com seus conhecimentos, tá? Então agora eu preciso de saber outras coisas muito importantes. Primeiro, mapa da propriedade. Não existe inventário de qualidade se não tiver um mapa de qualidade. Mapa, gente, você pode utilizar imagem para fazer um bom mapa. Você pode usar a topografia tradicional, que eu acho que a maioria de vocês não viu isso, no Todolito antigo lá. Hoje tudo você já é estação total. Ou você pode ter a estação total. Então o mapa da propriedade é uma coisa que você tem que perguntar para o proprietário. Você tem o mapa? Não, eu não tenho o mapa. Eu preciso de fazer um mapa. Ah, porque aí é um outro custo. Às vezes você sabe fazer o mapa e vai englobar no custo. Ou às vezes você terá que contratar uma empresa que faça um mapa para você. Esse é o ponto. Então mapa, eu tenho que ter um mapa de qualidade, que tem escala. De preferência que depois fique georreferenciado. Por quê? É com base no mapa que você vai lançar as suas parcelas. É com base no mapa de forma correta que você vai ter o quê? A área da sua população alvo. Por quê? Eu tenho que saber de forma correta a área para quê? Porque senão eu vou estimar errado. Eu vou estimar para uma área que na verdade não é aquela área. Ok, gente? Tranquilo? Então, mapa é uma questão bastante importante e preocupante para nós. Se vocês virarem a página 51, aí eu falo, olha, se você vai fazer um inventário, vamos pensar assim, eu vou usar um termo que não é um termo que deveria usar em aula, não. Inventário meia boca. Tá? O cara precisa ter uma ideia disso aí só. Eu não vou vender, eu quero ter uma ideia. É porque eu quero vender essas terras e o cara está querendo me pagar 20 mil no eucalipto. Eu queria ter uma ideia. Se 20 mil tá bom ou tá pouco, o que você acha? Me dá uma ajuda aí, me dá uma ideia aí. E aí você poderia até usar um GPS de navegação para você fazer um contorno da área do cara e ter lá o contorno da área para você lançar as parcelas e para você ter uma ideia de qual é a área de plantio que o cara tem. Porque quando a gente fala em mapa de qualidade, mapa de qualidade, você tem que pensar numa coisa muito importante. A sua população-alvo, ela tem que ser uma área efetiva de plantio. Se eu tenho uma população-alvo, onde existe aqui dentro uma área que é uma vossoroca, existe aqui dentro uma linha de alta tensão que você deixou 20 metros para cá, 20 metros para cá, sem plantar. Ou seja, vamos pensar que aqui tem um buffer, né? Olha o termo do Faustinho, eu sabendo falar em buffer. Esta parte aqui, ó, é uma parte que não tem plantio, porque eu tive que respeitar a linha de alta tensão passando aqui. Então, o cara tem esta floresta, porém, existe esse pedaço que é uma vossoroca que não foi plantado, existe esta faixa que formou um buffer que não tem área plantada, por conta de quê? Por conta da linha de alta tensão que está passando aqui. Então, eu preciso de ter um mapa bem feito para quê? Para eu delimitar isso, extrair isso aqui e dizer assim, olha, a minha população-alvo tem tantos hectares de plantio. Eu já eliminei esses camaradas aqui. Nós estamos falando, gente, de coisas consideradas. Não vamos pensar que você tem uma rocha de, sei lá, 2 metros de diâmetro, não. Um buraquinho de 1 metro.
2 de diâmetro, não. Eu estou falando uma vossoroca grande, que ela vai te comer lá 2, 3 hectares de eucalipto. No final das contas, nós estamos falando aí em 600 metros cúbicos de madeira aos 7 anos de idade. 3 hectares. Numa produção boa de eucalipto, 200 metros cúbicos por hectare aos 7 anos. Então nós estamos falando em 600 metros cúbicos de hectare. Onde você deve estar vendendo aí hoje em torno de R$100 o metro cúbico. Então nós estamos jogando dinheiro fora. Aqui é a mesma coisa, tem que saber essa área. Porque senão você vai estimar por um lugar que não tem madeira. Nós vamos estimar por um lugar errado. Tá certo? Beleza. Ó, vou fechar essa aula hoje com o primeiro passo. Tem que estar claro. Então, para a gente fazer um bom inventário florestal, eu preciso de ter mapa de qualidade. Se o meu mapa não tiver qualidade, eu tenho problema no inventário. Alright, gente? Até a próxima aula. Um abraço a todos.